Como é bom começarmos o ano juntos. A gente podia estar em tanto lugar nesse momento, mas a gente está aqui hoje para poder cultuar o nosso Deus como família da fé. Para esse momento de exposição da palavra, peço que você abra sua Bíblia no Salmo de número 139. Hoje nós lemos já alguns salmos, hoje vamos ler mais um agora, nesse momento de pregação da palavra. Salmo de número 139. E antes de irmos para a leitura desse texto, eu queria já estender um comunicado que a gente fez nos grupos, fez no Instagram da igreja. De novo, se você não segue o nosso Instagram, por favor, ajuda a gente lá. Que é que nós começaremos agora neste domingo, até o final dos domingos de janeiro, uma pequena série de sermões em que nós vamos trabalhar a ideia da nossa vida e os planos de Deus. Deus e os nossos planos. E será uma série em que a gente vai passar por alguns textos da Bíblia, alguns no começo, outros no meio, outros mais para o final, olhando como que nossa ideia de planejamento, planos, controle, como que isso lida ou não lida com o controle de Deus na nossa vida. Como que Deus cumpre nossos planos, frustra nossos planos e nos acompanha em todo momento, apesar disso tudo. E a ideia dessa série veio justamente porque estamos no começo de mais um ano. Esse ano, por coincidência, na verdade, por controle divino, o dia 1º de janeiro caiu justamente num domingo. E hoje é um dia em que possivelmente você gastou talvez a sua manhã, os dias anteriores, as semanas anteriores, planejando as famosas metas de ano novo. Eu não sei se você já fez isso, eu já fiz as minhas, estou em construção, parece que fim de ano passou tão rápido que algumas nem consegui terminar ainda de fazer, mas eu mesmo já coloquei lá uma lista de livros que eu quero ler para 2023, tem livro ali demais, vou ter que tirar alguns que não vai dar certo aquilo ali, quero perder uns quilinhos, a gente tem vários sonhos para o próximo ano. E eu acredito que você também gastou talvez algum tempo fazendo essa lista. Mas uma coisa que a gente pode olhar, agora desse primeiro dia do ano, para frente, é a grande oportunidade que nós temos. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para trás, percebe como muita coisa deu errado. Eu não sei se tem alguém aqui que cumpriu todas as suas metas. Até virou brincadeira nas redes sociais, né? O pessoal colocava assim, perder 10 quilos. Aí chegava no final do ano, riscava aquele 0, virava 1 quilo, agora sim, bati a minha meta. Talvez olhando para o passado, nós tenhamos percebido que muitos nossos sonhos, planos e metas não foram cumpridos. Alguns por conta de circunstâncias externas a nós, coisas que nós não esperávamos, tragédias, mudanças que estão fora do nosso controle, mas algumas coisas justamente porque nós somos inconstantes. Nós somos pequenos, finitos, um dia a gente fala uma coisa, outro dia a gente muda de ideia, um dia a gente faz uma coisa super bem, no outro dia a gente dá uma pisada na bola. Nós somos completamente inconstantes, nós somos fracos, nós somos pó, como diz o Salmo de número 103. E aqui nesse texto que nós vamos começar essa série, veremos como que a nossa inconstância, particular nós, como seres humanos finitos nesse mundo, não é um impeditivo para o cuidado de Deus com a nossa vida. Uma coisa que a gente pode ter certeza é que daqui até o final desse ano que está começando, 2023, Deus continuará cuidando da gente. Essa é a primeira garantia que você tem que ter. Antes do que você vai fazer, conquistar, mudar, abandonar, antes de qualquer coisa, é importantíssimo que você saiba que Deus vai cuidar de você daqui até o final da sua jornada, seja durante 2023 ou depois de 2023. Vamos ao texto, Salmo de número 139. A palavra de Deus nos diz o seguinte: ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior.
Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, porque visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, e quando acordo ainda estou contigo. Tomar, ó Deus, esse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelaram insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar. Deus maravilhoso, estamos diante da Tua Palavra, unidos como família da fé. E queremos te pedir nesse momento que mais uma vez, como o Senhor já tem feito desde o começo desse culto, durante toda a nossa jornada, Pai, que o Senhor fale conosco mais uma vez pela Tua Palavra santa, inspirada, a Tua voz perfeita para nós. Pedimos, Pai, que essa palavra seja recebida em nossos corações, transforme nossa vida e nos ajude, Pai, a viver de acordo com a Tua vontade, com alegria no coração e com a certeza de que o Senhor cuida de nós. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como disse agora há pouco, nós vamos estudar aqui, olhar nesse salmo, como que a nossa inconstância não é um impeditivo para que Deus cuide de nós em tudo que precisamos da nossa vida. Esse salmo foi escrito por Davi em uma circunstância que nós não conhecemos bem. Se você procurar no Salmo, você vai perceber que ele tem alguns problemas. Isso aí não é novidade em boa parte dos Salmos. Quase sempre o salmista tem um problema, e parece que os problemas nos impulsionam para perto de Deus. Mas neste caso, ao invés de Davi gastar grande parte do tempo descrevendo os perigos que enfrentava, ele gasta grande parte do tempo descrevendo como Deus é maravilhoso, como ele é onisciente, onipresente, onipotente e santo. Ele fala de Deus, o quanto Deus é tudo aquilo que ele precisa. Isso, em primeiro lugar, já direciona toda a nossa mentalidade, porque quando olhamos para as circunstâncias da vida, os perigos que podemos enfrentar, nós encontramos um desconhecido. É muito mais confortável e fácil lidar com aquilo que você conhece. Quando eu estava participando de campeonatos de judô, ultimamente eu não tenho tido tempo de fazer isso. Me machuquei e agora a vida está um pouco mais corrida. Mas quando eu participava de campeonatos de judô, era interessante, que na época eu ainda era faixa branca. E eu ia para os campeonatos, a gente sentava ali ao redor da quadra e ficava ali olhando no tatame quem que ia participar da sua chave. Aí você via ali um miserável faixa preta, na mesma chave que você que é faixa branca. Aí você ficava olhando desesperado já. Mas você via uma luta dele, via uma segunda luta, via uma terceira luta, ele só dando uma surra em todo mundo. E aí quando chegava em você, pelo menos a surra já era mais aceita. Eu falei assim, eu vou perder mesmo, mas vamos tentar alguma coisa aqui. Eu já sei que ele gosta de dar um golpe de perna. Eu já sei que se eu cair, ele vai me mobilizar de tal jeito, provavelmente. Então eu vou com uma estratégia. Eu sei que vou perder, provavelmente. E foi o que aconteceu naquele caso. Mas, de toda forma, você vai um pouco mais preparado. A surra é um pouco mais agradável quando você sabe o que te espera. Quando você apronta, sua mãe fala que vai te dar aquela bela chinelada, você já sabe até a numeração do chinelo da sua mãe. Isso, de alguma forma, apesar de terrível, é confortante. Quando olhamos aqui para o texto, encontramos o salmista falando sobre Deus sendo aquela única fonte de segurança para ele, para lidar com o desconhecido, para lidar com aquilo que está fora do seu controle, as circunstâncias da vida, o ambiente, o mundo e seu mundo interno também. O texto começa nos mostrando a maneira como o Davi, o nosso salmista aqui, encontra em Deus sua segurança. Ele começa falando da onisciência de Deus, uma doutrina que pode parecer muito técnica. Quando a gente fala onisciência, parece uma coisa um pouco prática para nós. Mas onisciência é aquela doutrina que diz que Deus sabe de todas as coisas. Não somente aquilo que já aconteceu, como se ele fosse um grande pesquisador, mas ele sabe de tudo que vai acontecer e poderia acontecer. Tem um seriado, ficou famoso um tempo atrás da Marvel, chamado What If? E se? Que fica levantando, e se tal coisa acontecesse? E se o Homem de Ferro fosse não sei o quê? E se? E mostrava tudo o que aconteceria depois daquilo. Davi encontra aqui uma circunstância na qual ele tem um Deus que sabe todos e se da vida.
A onisciência de Deus não é presa apenas àquele conhecimento do passado e do futuro. Deus é tão grandioso em sabedoria que Ele sabe o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, o que poderia ter acontecido, o que poderia acontecer. E coisas pequenas podem afetar tudo. Tem alguns que até dizem aquele tal efeito borboleta. Que se uma borboleta bater as asas de tal jeito lá na Malásia, pode causar um vendaval aqui no sul do Brasil. As coisas são todas conectadas nesse universo. Nós não conseguimos perceber todas as conexões, mas Deus sabe de todas elas. As que aconteceram e aquelas que ainda vão acontecer e as que não vão acontecer e todo desdobramento. O conhecimento de Deus é grandioso. E o salmista fala disso nesse salmo. Mas é interessante a maneira como ele aplica isso à sua vida. Porque perceba, ele não faz aqui um tratado de teologia sistemática. Ele não fica falando, meus irmãos, a onisciência de Deus é a doutrina cristã que afirma. Ele não trata dessa forma, ele sabe o que é isso. O que ele faz aqui no Salmo é pegar essa doutrina que parece tão longe da nossa prática e levar para o dia a dia, levar para a sua vida cotidiana. Olha o que ele diz, versículos de 1 até o versículo de número 6. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Ele começa falando como que essa onisciência de Deus, uma doutrina tão preciosa, é prática para ele. Senhor, você me conhece muito bem. Cada circunstância de mim, cada pinta no meu corpo, cada fio de cabelo, cada aspecto da minha personalidade o Senhor conhece. Ele fala aqui no começo do texto que Deus conhece os pensamentos, conhece o mais íntimo do seu ser. Às vezes a gente não conhece. Tem gente que diz por aí, eu me conheço muito bem, eu sei por que eu faço isso, por que eu faço aquilo, eu me conheço muito bem. Tem pessoas que realmente se aplicam para isso e podem ter um autoconhecimento realmente elevado. Porém, nenhum ser humano consegue se conhecer profundamente, completamente. Nós somos muito mais complexos do que nós conseguimos imaginar. Mais do que uma mesa de um hospital pode verificar em nós. Mais do que um legista pode observar em um cadáver. Nós somos muito mais profundos do que a nossa mera materialidade. Nós somos seres físicos e espirituais ao mesmo tempo. Os animais não têm alma como nós temos. E a nossa alma, ela é tão profunda, tão misteriosa. A Bíblia inteira fala dela e ainda assim nós não temos um mapa completo da alma. Alguns dizem no ramo da ciência que hoje nós temos um grande mapeamento do cérebro, sabemos muitas coisas de como funciona aqui dentro. Porém, quando se trata da alma humana, o que é expresso nesse cérebro e nesse corpo, é um grande mistério em muitos sentidos. Nós sabemos que a nossa alma é movida por paixões ocultas, nossa alma ela é movida por crenças, nossa alma é movida por desejos, por muitas coisas dentro de nós. Por exemplo, quando você peca, por que você peca? Nós sabemos que é porque você não foi forçado. Todo pecado ele é voluntário. Mas quando eu peco, pode ser porque eu desejei algo que eu não deveria desejar. Pode ser que esse algo que eu não deveria desejar, eu desejei por inveja de uma outra pessoa. E pode ser que esse algo que eu desejei, que não deveria desejar, por causa da inveja de outra pessoa, tem esse esquema aqui, porque aquela pessoa tem uma importância muito grande para mim no meu âmbito pessoal. E nesse âmbito pessoal, essa pessoa que tem uma grande importância para mim, me causou tal histórico, que volta aqui para trás, que me leva a esse desejo, e é todo um grande misto, não dá para a gente mapear. Até mesmo os nossos pecados mais grosseiros e toscos, eles têm toda uma gama de maldade por detrás que nós não conseguimos sondar perfeitamente. Pela palavra de Deus, podemos conhecer muito do que se passa dentro de nós. E agora olhando para coisas boas. Quando você tem um desejo de servir a Deus, fazer coisas boas, você pode ter uma motivação santa. Deus me salvou. Por isso, devo fazer obras em gratidão a essa grande salvação. Correto. Mas agora, torne para o específico. Por que especificamente, naquele contexto, eu decidi parar o meu tempo, gastar meus recursos e minha vida para ajudar fulano de tal? Existe todo um grande controle de circunstâncias. Eu conhecer aquela pessoa, estar naquele mesmo tempo, naquele mesmo lugar, vários fatores são por detrás. E cada um daqueles fatores mexe com dentro de nós mesmos. Tudo isso aqui é para dizer que nós somos complexos. Seja para o bem, seja para o mal, para as coisas mais triviais ou mais complexas. Tudo que acontece dentro de nós é muito complexo. Quando olhamos, por exemplo, o restante do texto aqui, versículos 3 em frente, diz o seguinte: esquadrinhas o meu andar e meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Mostrando que toda a minha vida, todas as minhas atitudes, toda a minha postura, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo ali já é conhecido por Deus. Somente o que aconteceu? Não, versículo 4. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda.
A palavra que Davi diria, esse salmo que seria escrito, tudo isso já estava conhecido pelo Senhor. E por que isso é importante para Davi? Por que isso é importante para nós? Porque Davi, como nós veremos no restante do salmo, e vai ficar cada vez mais claro isso, ele era um pecador. No final do salmo, adiantando um pouco a nossa leitura aqui, no versículo 23 e 24, ele levanta a possibilidade de estar errado. E diz ao Senhor: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi sabia da sua fragilidade interna. Ele sabia que ele era pecador. E por isso ele leva essa doutrina da onisciência de Deus para algo muito prático. Ele fala: Senhor, eu sou tão complexo, tão errado, tão santo, tão pecador. Eu sou tão eu. E ainda assim o Senhor me conhece. E ainda assim o Senhor está comigo. Ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado. E não o posso atingir. Não dá para entender. Por que Deus escolhe amar alguém que Ele conhece tão bem? O pessoal diz que no casamento, quanto mais você convive com a pessoa, mais o amor diminui em alguns casos. Porque você começa a conhecer os defeitos. A Vivian fez um não bem convicto. É isso aí, gente. É exatamente o que a gente tem que fazer. A ideia é justamente, quanto mais nós conhecemos, mais nós exercemos o nosso amor. A gente tem que nos esforçar para desenvolver esse amor. Porém, existe o ditado popular que é justamente o contrário disso. Quanto mais você conhece a pessoa, mais conhece os defeitos, e mais você percebe como esse deu um grande erro há X anos atrás. Não é assim que nós, como cristãos, devemos pensar. Mas, infelizmente, isso é uma mentalidade que está na nossa cultura. Aquela ideia de que quanto mais eu conheço alguém, mais eu percebo o quanto ela é ruim. Olha, você gosta de mim, mas é porque você não me conhece bem. A gente pode até falar isso, e tem um seu grau de verdade. Mas Deus nos conhece, mais do que todas as outras pessoas, e ainda assim Ele está com a gente. O finalzinho do versículo 5 diz que sobre o salmista Deus coloca a mão. E não é aquela mão que pesa com juízo. A ideia aqui dessa figura é aquela mão em formato de concha protegendo. Deus conhece Davi tão bem, sabe dos pecados de Davi tão bem, ainda assim cuida daquele que Ele conhece profundamente. O amor de Deus por nós não é um amor cego. Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. E sabendo disso, Ele continua nos amando. Isso traz para nós várias lições importantes. Porque, por vezes, quando nós olhamos para nós mesmos e ficamos com o nosso pescoço travado nessa posição, olhando apenas para nós mesmos no espelho ou para o nosso próprio umbigo, temos a tendência de, se formos honestos, de perceber a maldade que há dentro de nós. Todo cristão, se fizer um exercício de autorreflexão, para perceber o quanto é pecador, o quanto é indigno do amor de Deus, o quanto falha, erra e quebra a lei de Deus todos os dias, se ficar só nisso, vai ser esmagado pelo peso da culpa. Todo cristão que, se for honesto nesse autoexame, vai perceber que em si não há nada digno do amor de Deus. Não há nada, absolutamente nada. Mas esse texto nos mostra que esse Deus que nos conhece de tal forma, continua nos amando e nos protege. A primeira coisa que nós temos que aprender para esse começo de ano que vem diante de nós, com relação aos nossos planos, sonhos e metas, é que Deus te conhece. Ele sabe tudo o que você quer fazer, todas as metas que você vai cumprir, descumprir, as que você vai mudar no meio do caminho, seus erros e acertos. Ele já sabia de tudo. Tudo, tudo, tudo. E ainda assim Ele te ama. Ainda assim Ele está com você. Pela frente, por detrás, por todos os lados, com a mão cuidando dos seus filhos. Planejar um ano, tentar encarar a vida sem essa certeza, é desesperador. Mas quando nós olhamos para o futuro, sabendo que esse Deus que nos conhece e conhece o futuro, e sabe como nós vamos agir no futuro, isso nos traz grande esperança para vivermos. Mas o texto continua, do versículo 7 até o versículo 12, é mostrar que esse Deus que sabe de tudo também está em todo lugar. Ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Agora o salmista está em fuga. Para onde fugirei do Senhor, do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se toma as asas da alvorada, falando lá onde nasce o sol, até aos confins dos mares, lá para o meio do mar Mediterrâneo, o outro extremo, leste-oeste, se eu vou para todos os extremos da terra, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então ele começa mostrando para nós, não importa onde eu vá, Deus sempre vai estar comigo. E talvez para a gente isso possa ser muito bom para ser verdade, mas é verdade. Quando olhamos para a Escritura, nós percebemos que temos um Deus que é tão grandioso, que Ele não está... Antes de chegar nisso, é importante entender uma coisa, porque senão isso vai ficar um pouco sem sentido. Para nós hoje pode parecer um pouco óbvio isso.
E algumas coisas óbvias a gente tende a levar de uma certa forma, mas assim, tá bom, já sei, vamos para o próximo. Mas na época de Davi, isso tinha um peso muito importante que se aplica para nós também. Na época de Davi, os deuses dos povos gentios, eles tinham poder, autoridade e tinham onipresença. Só que era uma onipresença que era da seguinte forma: ele está aqui ou está lá. Ele nunca está em todo lugar. E onde esses deuses pagãos normalmente estão é no seu templo, no seu lugar fixo. É ali que eles estão presos para cuidar do seu povo. Tanto que alguns homens pagãos do passado, como o caso de Naamã, que foi procurar Eliseu para ser curado da sua lepra, ele veio lá da Síria até Samaria para falar com Eliseu, para em Samaria, o Deus de Eliseu, que está em Samaria na mentalidade dele, curar ele ali. Tanto que no final ele quer levar um pouco de terra de Samaria lá para a Síria, para continuar tendo algum acesso a esse Deus da terra. Para nós hoje, isso parece um pouco ultrapassado. Nós sequer acreditamos em Deus, quando muito no Deus cristão. Mas quando olhamos para o nosso mundo hoje, nós encontramos circunstâncias onde falsos deuses têm um certo domínio de autoridade. Pense, por exemplo, em plano de saúde. É uma bênção ter plano de saúde. Muitos brasileiros não têm. Nós temos um Brasil onde muitas pessoas têm dificuldades até mesmo de conseguir o básico para viver e ter sua saúde em dia. Mas plano de saúde, o cuidado dos remédios, o sustento médico, é uma bênção de Deus. Não há nenhum problema em fazer uso de nenhum tipo de medicamento, nenhum cuidado médico. Porém, alguns cristãos tratam a medicina, alguns não cristãos, muitos não cristãos, tratam a medicina sem perceber como uma certa divindade. Quando eu estou no hospital, quando eu tenho remédios em casa, quando eu tenho segurança de que qualquer problema com a minha saúde vai ser coberto pelo meu plano, eu fico tranquilo. Na hora que meu plano de saúde tem algum problema, alguma mudança, a minha vida desaba. Alguns cristãos pensam na questão financeira. Não tem deuses por aí. Mas enquanto eu tiver uma estabilidade financeira, está tudo bem. Mas na hora que o desemprego vem, mudança de salário vem, qualquer problema financeiro vem, uma crise familiar, um gasto não esperado, muitos cristãos ficam desestabilizados. Ficam irados, ficam cheios de descontrole, porque o seu Deus foi chacoalhado do seu altar. Esse texto nos mostra que o nosso Deus é um Deus para todas as circunstâncias, em todos os momentos, em todo lugar Ele está lá. Ele fala que no norte, no sul, no leste, no oeste, em todo lugar Deus está. Em todo lugar Ele está lá para guiar o seu povo com a sua mão e sustentar o seu povo com a sua destra. Não importa as circunstâncias da vida, Deus está cuidando de cada um de nós. E Ele aprofunda o texto. Porque além de falar da questão geográfica, ele fala da questão existencial do nosso coração. Versículo 11 e 12. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não serão escuras. E as trevas e a luz são a mesma coisa. Falando que para Deus era dessa forma. Então ele fala, Senhor, em qualquer lugar do mundo, eu sei que o Senhor estará comigo. E até mesmo, aqui no caso Davi, quase nunca saiu de Jerusalém, da terra de Israel. E até mesmo aqui, quando dentro de mim eu sinto que trevas vão me encobrir, quando a tristeza, o abatimento, as sombras, a maldade que há no mundo, a tristeza que há no nosso próprio coração, talvez até mesmo depressão, não sabemos o que Davi passou aqui, quando ele olha para as circunstâncias da sua vida e percebe as maldades, toda aquela escuridão tomando conta da sua vida, a falta de horizonte, a falta de perspectiva, a falta de uma saída do momento que ele está vivendo, quando ele fala que as circunstâncias em que ele está o encobrirão e a luz, aquela vida que há nele, vai se tornar noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Então ele mostra para ele e para todo o povo de Israel e para nós hoje também, que o nosso Deus é um Deus que cuida de nós, porque nos conhece muito bem, mas também porque Ele nos acompanha em todo momento. Deus está conosco em qualquer lugar que nós vamos, em qualquer circunstância, onde parecem haver falsos deuses querendo governar a nossa vida, nós já temos um Deus para colocar ali como Senhor. Quando penso na minha saúde, na minha finança, dos meus filhos, na minha alegria, nós temos um Deus que supre todas essas coisas. Mas mais do que isso, aprofundando essa verdade, nós também temos um Deus que em cada circunstância está conosco. Até mesmo nas noites mais escuras da nossa alma, Ele está conosco. Em noites escuras em que o salmista não fica lutando com fé. Porque nós olhamos para a Bíblia, de certa forma, e temos um certo ranço triunfalista. Nós temos a tendência de ler a Bíblia sempre pensando que os heróis da Bíblia sempre vão ser heróis que não falham. Sempre vão encontrar alguma fagulha de esperança no meio do sofrimento. Mas aqui nesse texto, Davi fala que ele disse, as trevas com efeito me encobrirão, acabou para mim. A tristeza do meu coração, as trevas do mundo vão acabar com a minha vida e com a minha esperança. Tudo aquilo que eu tenho de bom vai acabar dentro de mim. Até mesmo ele, com falta de fé, com falta de esperança, com falta de perspectiva, sabe
que para Deus, as trevas que nós encontramos não ocultam o olhar dele para nós. É como se nós pensássemos nessas trevas aqui como uma grande neblina escura. Você está jogado no chão, chorando, sem força para se levantar, e parece que vem sombras, uma grande neblina, uma grande fumaça negra sobre você. Ninguém te vê ali no meio. Parece que você está sozinho, que não há ninguém que te ouça, ninguém que estenda a mão, ninguém faça nada para você. E todos nós podemos passar por momentos assim na vida. Cristão também tem problemas difíceis na emoção nesse sentido. E o cristão, naquele momento, largado nas sombras, pensando que ninguém vai o auxiliar, tem um Deus de fora que não vê aquela fumaça. Ele vê o seu filho escondido ali no meio da lama e da sujeira. Esse é o nosso Deus. Esse Deus nós podemos procurar em qualquer circunstância. Quando estamos bem e quando estamos mal. Nós estamos estudando na classe de jovens e adolescentes um material que fala sobre as emoções. Organize suas emoções, é o nome do livro, acho que é esse, tem um subtítulo que eu às vezes eu misturo. E nesse livro, os autores falam da importância do cristão aprender a lidar bem com emoções ruins. Porque existe, de novo, essa virtude triunfalista no evangelicalismo brasileiro de que tudo vai dar certo. Que crente sempre vai estar feliz, sorridente, nas mil maravilhas. Só que a Bíblia nos mostra um quadro diferente. O próprio livro de Salmos, a própria vida de Jesus Cristo nos mostra que cristãos e o próprio Filho de Deus nesse mundo pode passar por momentos de sofrimento, de angústias profundas no coração. Jesus suou sangue no jardim. Triste com aquilo que viria pela frente, chama amigos para ficar com ele e fazer companhia. Cristãos podem passar por momentos difíceis da vida. Mas a garantia que eles têm é que tem um Deus que os enxerga no meio da solidão. No meio da escuridão tem um Deus que os enxerga. Quando ninguém mais enxerga o seu sofrimento, Deus está enxergando. E isso é maravilhoso. Isso nos traz ânimo para encarar um ano que vem pela frente. Porque nós somos inconstantes. Como eu disse agora há pouco, Deus conhece todos os nossos pecados e ainda assim nos ama. Mas tem uma outra garantia. Não importa o estado que eu esteja ou onde eu vá parar, Deus sempre será um Deus acessível para mim. Eu posso mudar de estado, mudar de trabalho, mudar de família, mudar de igreja. Pode acontecer 1000 mudanças na minha vida. Eu posso parar em um lugar que eu nunca imaginei antes. Deus continuará comigo. Eu posso estar bem hoje. Mas pode ser que nesse ano eu encare dias difíceis. Noites muito escuras para a minha alma. Mas mesmo nesses momentos, para Deus não há trevas que me escondam dele. Ele sempre vai me ver. Ele sempre vai cuidar de mim. Mesmo quando parece que ninguém mais está me enxergando, Deus tem um olhar que atravessa as trevas e enxerga os seus filhos chorando na escuridão. Só isso aqui já era bom demais. Mas Davi continua. Versículos 13 até 18, teve um final do versículo 18 eu li diferente, vou explicar por quê, talvez você tenha estranhado durante a leitura. Mas versículos 13 a 18 agora vai falar da onipotência de Deus. De novo, doutrinas que parecem tão áridas, aplicadas para a vida de uma forma tão prática. Olha o que Davi diz, versículos 13 a 18. Pois tu formaste o meu interior. Por que as trevas não serão escuras? Porque Deus me conhece, Ele me formou no meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância uniforme, o embrião, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Qual a reação dele? Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, e quando acordo, ainda estou contigo. Esse finalzinho é por conta de outra fonte textual. Por coincidência, é estranho falar isso às vezes, né? Mas a nossa tradução que a gente utiliza aqui na igreja, ao meio da revista atualizada, é uma das pouquíssimas traduções que traduz o final do versículo como sem jamais chegar ao fim. A todos os outros, se você for constar NVI, NVT, NTLH, tudo mais, todas elas traduzem essa outra versão que diz, e quando acordo estou contigo, a gente vai chegar lá e entender por que essa diferença é tão importante aqui nesse texto. Mas Davi começa dizendo para nós que o motivo do louvor a Deus é justamente porque Deus fez ele. Fez ele de uma maneira tão surpreendente, tão maravilhosa, que a única reação dele é louvar esse Deus. Ele fala que lá no interior dele, nas profundezas do seu ser, tem a digital de Deus. Cada pedacinho do ser de Davi
tem a marca do artista que o fez. E ele louva a Deus, porque de maneira assombrosa e maravilhosa, parece contraditório, mas quando paramos para pensar, nosso Deus é justamente isso. Deus é tão maravilhoso que nos assusta. E a gente, assustado, louva esse Deus. A gente não entende ele completamente, mas ele forma cada um de nós de maneira tão admirável, de forma tão grandiosa. E ele diz no versículo 15 e 16, falando sobre a formação dele. É uma maneira que naquela época não tinha toda a ciência que nós temos hoje para falar do embrião. Ele fala que os ossos dele não foram escondidos de Deus quando lá no ventre da minha mãe eu fui formado e entretecido. A figura é como se Deus fosse uma grande costureira que está pegando lá, misturando fiozinho a fiozinho, cor a cor, como um grande tapeceiro, fazendo uma obra de arte. E cada um de nós tem uma diferença, cada um de nós é diferente uns dos outros. E Deus fez cada um de nós desse jeitinho especial. Desde toda a eternidade já nos conheceu, Ele já escolheu como nós seríamos e nos fez exatamente do jeito que tínhamos que ser. Alguns cristãos que têm algumas deficiências, sejam elas físicas ou de formação, ou sejam psicológicas, às vezes têm uma certa vergonha. Às vezes tem algum defeito físico, algum defeito na sua maneira de lidar com a própria mente, seja TDAH, autismo, síndrome de Down, a lista é grande. Por conta da queda existem várias dificuldades que nós podemos ter. Mas quando olhamos para a Escritura, nós percebemos que cada um de nós foi feito daquele jeito pelo próprio Deus. Nenhum de nós é defeituoso, se nós formos parar para pensar que Deus nos fez desse jeito. Não importa a dificuldade que nós temos, Deus nos fez assim. E quando Davi olhou para ele mesmo, a gente sabia que Davi era ruivo, que ele talvez não tinha um porte tão atlético como o de Saul, mas ele, sendo daquele jeito que ele era, ele fala: Senhor, como você é maravilhoso. Me costurou, colocando uns fiozinhos ruivos na parte da minha cabeça, me fazendo do jeito que eu sou. E isso é maravilhoso. E o Senhor me fez desse jeito, lá nas profundezas do ventre da minha mãe, onde ninguém mais enxerga, onde não tinha raio-x, não tinha ultrassom, não tinha nada. Lá onde ninguém vê, o Senhor me fez exatamente como eu tinha que ser. E o Senhor fez algo a mais. E no seu livro escreveu todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então Davi aqui percebe que esse Deus que o conhece, que o acompanha, não faz isso só agora que ele o reconhece como Senhor. Porque a gente tem aquela tendência, a partir do momento que eu me converti a Cristo, a minha vida mudou. E é verdade, é uma grande mudança, da morte para a vida espiritual é algo fantástico. Mas é verdade também que, se você é um filho de Deus, desde sempre, desde antes de você nascer, antes de seus pais nascerem, antes de Adão nascer, Deus já te conhecia lá atrás. Ele já te amava lá atrás. Mesmo sabendo todo o pecado que a sua família inteira faria, mesmo sabendo todos os erros que você cometeria e ainda vai cometer, ainda assim Ele te amou e te fez. E o mais curioso e misterioso de tudo isso é que cada um desses erros e acertos, vitórias, derrotas, lutas e tudo que nós enfrentamos, tudo isso já tinha sido escrito por Deus no livro que Ele tem. A nossa vida sempre esteve no controle do Senhor. Ela não passou a estar no controle quando nós nos convertemos. A diferença é que a partir do momento que você é convertido a Cristo, você começa a perceber esse cuidado de Deus. Que de fato Ele está cuidando de você. Você conhece pela palavra como Ele faz isso em muitos dos casos. Mas é verdade também que antes de conhecermos, ou até mesmo no caso de alguém que não conhece o Senhor e nunca vai conhecer, um ímpio, que nasceu ímpio e vai morrer ímpio, Deus está conduzindo a vida de cada um de nós. Ele já escreveu desde toda a eternidade como seria a vida de cada um de nós. É interessante porque quando nós pensamos num livro escrito sobre nossa vida, pensamos num diário. E a prática de escrever um diário ela é muito antiga. Nós temos livros da antiguidade que foram preservados até hoje, são diários de reis, de imperadores, de grandes filósofos. Aqui nós encontramos um diário também, só que um diário escrito por outro. Num diário, eu já tentei escrever diário para colocar motivos de gratidão do dia a dia, o progresso em alguma área, e eu desisto normalmente uma semana. Eu percebi que isso não funciona para mim. Talvez não funcione para você também. Mas uma coisa que a gente percebe em diários escritos por homens é que eles sempre são escritos na perspectiva que nós queremos. Se você ler o diário de qualquer pessoa que já viveu na face da Terra, você vai perceber que ela coloca ali a maneira como ela enxergou a situação. Com base nas crenças, valores, amores, princípios, experiências de vida, com base em tudo que formou quem ela era, ela narra naquele diário exatamente o que ela experimentou na perspectiva dela, a partir do olho dela. Quando olhamos para esse diário aqui do versículo 16, é um diário escrito por outra pessoa. É um diário escrito por Deus. E nesse diário escrito por Deus da nossa vida, Ele tem lá uma biblioteca enorme com a vida de todos os seres que Ele criou. E lá no livro da sua vida, Ele escreveu cada um dos seus dias de uma perspectiva diferente. Por isso que muitas vezes a gente olha para a vida e fala assim: Senhor, por quê? A gente não está lendo o diário que Ele escreveu. A gente quer ler o nosso. E quer que a gente leia o nosso e fala assim: Deus, amanhã escreve assim,
igual eu escrevi aqui, ó, que queria que fosse. Essa meta tem que se cumprir, essa oração tem que ser respondida desse jeito. Está prestando atenção, Deus? E você tem que fazer isso assim, assim, com essa ênfase. Não bota nenhum desconhecido no meu caminho. Aquele familiar lá deixa de lado um pouquinho, que está dando trabalho. Eu quero que o Senhor faça assim. E o que a gente espera de Deus? Ah, claro, meu filho, claro. Pode deixar que eu vou preparar um dia maravilhoso para você, exatamente do jeito que você pediu. Deus não é Papai Noel. Deus é Deus. E ele já escreveu, a figura é maravilhosa, ele escreveu um livro pela nossa vida com todos os nossos dias, antes deles acontecerem. É o roteiro de toda a história escrita por aquele que é sábio e santo. E quando nós olhamos para a nossa vida e começamos a pensar, Deus, por quê, por quê, por quê? Tá certo, não é errado perguntar por quê. Em alguns momentos a gente tem que perguntar mesmo, expressar nossa dúvida, nossa pequenez diante do Senhor. Mas nós temos que fazer de maneira humilde. Senhor, eu não entendo. Obrigado por isso. O Senhor me frustrou nesse último ano. Obrigado por isso. Eu pensei que eu ia terminar esse ano com tais pessoas ao meu lado. E não aconteceu. Outras chegaram. Senhor, eu pensei que esse ano eu ia terminar desse jeito. Mas terminei de outro. Obrigado por isso. Porque cada um dos nossos dias já foi escrito. Deus não vai ser pego de surpresa. Nós que somos. Porque nós queremos colocar de novo o nosso diário nas mãos dele. E não o diário que ele escreveu de nós nas nossas mãos. Para buscar aquilo que ele quer para nós. Portanto, o exercício que o cristão tem que ter diante das dificuldades, dos planos que vêm pela frente, é descansar. É descansar justamente nesse Deus que cuida da gente, escreve cada um dos nossos dias. A reação do salmista é maravilhosa. Que preciosos para mim, versículo 17. Ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, se eu quisesse entender aquele diário que Deus escreve, excedem os grãos de areia. Contaria, e não dá para terminar. A sabedoria de Deus é muito superior à nossa. Os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Nós não conseguimos compreender, colocar Deus numa caixinha da nossa compreensão. Ele se dá a conhecer de um jeito que a gente pode conhecer. A gente consegue entender quem Deus é. O que Ele quer da nossa vida de modo geral. Mas não dá para entender tudo o que acontece na nossa vida. Grande parte da nossa vida fica num grande ambiente de mistério, no qual nós simplesmente fazemos assim: Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. Cuida dela e eu vou aceitar aquilo que o Senhor fizer. Porque essa é a minha única possibilidade de fazer. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me conhece, eu sei que o Senhor me acompanha, eu sei que o Senhor me fez. Por isso, Senhor, faz da minha vida o que o Senhor quiser. E eu vou te louvar por isso. E o final do texto diz: e quando eu acordo, ainda estou contigo. Se referindo à morte e futura ressurreição. O Senhor escreveu o livro da minha vida, desde quando eu estava lá no ventre da minha mãe, até durante todas as dificuldades que eu vou passar, até o dia que eu morrer, for ficar com o Senhor. E até o dia quando eu acordar, depois de morrer, estar com o Senhor. Até lá, o Senhor está cuidando de mim com seu poder. A nossa vida inteirinha, do nascimento, morte e a nossa futura ressurreição, está no controle de Deus. E nós só podemos fazer uma coisa nisso tudo: louvar, louvar, louvar e nos maravilharmos com esse Deus, que nos conhece, acompanha a gente e ainda assim nos ama. E cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Por isso, nesse próximo ano, lembre disso. Você com certeza vai ser frustrado. Com certeza as suas metas vão ser frustradas, você tem que mudar, adaptar. E é difícil. E é assim mesmo. E graças a Deus por isso. Porque a vida não segue nosso diário. Segue aquele que Deus escreveu para nós. E isso é a nossa grande fonte de alívio. Por isso, abraça o inesperado. Não veja as frustrações como uma agência do diabo na sua vida querendo destruir o seu grande plano maravilhoso para a sua existência. Deus está no controle de tudo. E Ele sabe o que Ele faz. Ainda que a gente chore enquanto não entende o que Ele está fazendo, a gente tem a garantia de que tudo o que Ele faz é porque Ele nos ama e porque Ele está conosco. E o texto termina, versículos 19 a 24, falando agora da santidade desse Deus. Porque Ele está falando: Deus me conhece, Deus está comigo, Deus cuida da minha vida com um poder maravilhoso desde todo o começo até o final, e agora minha reação diante disso é qual? Tomar, ó Deus, o Senhor desse cabo do perverso. Apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles, esses homens de sangue, se rebelam insidiosamente, é difícil falar essa palavra para mim, contra ti. E como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando ele percebe que tem um Deus que o conhece, que
que o acompanha, que cuida de sua vida em cada instante, a reação dele é agora lidar com a santidade desse Deus. Porque uma coisa é você ter um Deus à sua imagem e semelhança perto de você. Ele é um clone seu. É um Deus que não te confronta, é um Deus que só te agrada e faz tudo o que você quer. Mas quando o Deus da Escritura aparece e está conosco, o caráter dele é diferente do nosso. A santidade dele é infinitamente superior a nós. E perto desse Deus, nós temos que ter alguma reação. E o salmista fala então, Senhor, agora talvez dando um flash da situação que ele está vivendo. Senhor, tomara que o Senhor defina os inimigos do povo de Deus. Aqueles que fazem maldade contra o teu povo, aqueles que distorcem a tua palavra e tentam acabar com a nossa vida. Eu me afasto desses homens. Eu não quero ser misturado com eles quando o Senhor vier descer a espada sobre os seus inimigos. Eu não quero ser confundido com o inimigo. Eu me afasto deles. Eu tenho aversão a esses homens. Eu não gosto do que eles gostam, eu não faço o que eles fazem. Eu quero ter uma vida diferente deles. Eu os aborreço com um ódio consumado. E aqui não é um ódio pessoal. Eu, Davi, odeio fulano de tal. Mas em nome do Senhor, porque eles estão contra o Senhor, eu percebo que eles são inimigos. Jesus fala que nós devemos amar nossos inimigos. Eu devo sempre dar um copo de água a quem precisa. Eu devo sempre ajudar aquele que é meu inimigo por natureza. Mas quando eu percebo que existem pessoas que são contrárias a Deus, é um inimigo. Tanto que como é que eu vou amar um inimigo se eu não reconheço que é um inimigo? O inimigo existe, ele está lá. O que Davi está fazendo aqui é mostrando, Senhor, por conta da objeção que eles têm ao Senhor e à tua palavra, eles são inimigos do Senhor. E assim como o Senhor os julga, eu como rei de Israel, que aqui não se aplica diretamente para nós, também o julgo. Eu, como rei do Senhor, tenho o poder da espada aqui para fazer a sua justiça contra eles. Não é um salmo para nós começarmos a odiar pessoas por aí. Não é isso que o salmo que está nos ensinando. Mas Davi, nesse seu papel de rei, que é legítimo e justo, ele reconhece que tem a possibilidade de erro. Ele pode exceder, ele pode falhar, sabendo que ele tem um Deus que o conhece tão bem e o acompanha em tudo e cuida de tudo. Por isso que ele faz essa oração no versículo 23 e 24, que tem 2 hinos no nosso cenário baseados nessa oração. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Ele fala, Senhor, eu tenho aversão a esses homens, eu quero acabar com eles porque eu sou o rei do Senhor e eu tenho autoridade para isso. Mas esquadrinha meu coração. Coloca na balança. Vê se eu não estou errando nisso. Olha para a minha vida de modo geral. Olhe para as minhas motivações, desejos, ambições, tudo aquilo que eu faço e vou fazer como rei. Olha para a minha vida como completo, coloca ela diante do Senhor numa mesa. Examina cada coisa e vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. O salmista termina com humildade. Ele percebe que tem um Deus que o conhece, que o acompanha, que cuida dele. E quando chega para perto esse Deus, ele fala, Senhor, já que eu sei que você está tão perto assim, que me conhece tão bem, então, por favor, tenha misericórdia de mim. Avalie a minha vida. Me tira do caminho mau e me guia para o caminho correto. E essa deve ser a nossa oração nesse próximo ano, durante toda a nossa vida. Quando nós olhamos para a nossa vida cristã, nós temos que ter essa postura. Você não sabe o que é melhor para a sua vida. Você pode saber coisas boas para a sua vida, mas o que é melhor, só Deus sabe. E pode ficar tranquilo, Ele vai fazer com que isso aconteça. No tempo dEle, do jeito dEle, mesmo que isso te frustre. E durante essa jornada desafiadora, de largar a mão do volante e deixar com que Deus controle a nossa vida, e a gente confiar que Ele está de fato segurando o volante e conduzindo a nossa vida para onde Ele quiser, nessas horas a gente tem que falar o seguinte, Senhor, já que você está agora como piloto do carro, eu estou aqui como seu copiloto, estou aqui do seu lado só olhando para onde o Senhor vai me levar, tem misericórdia de mim. O Senhor está sentindo o cheiro do meu pecado. Tem misericórdia de mim. Me conduz ao caminho certo. Me leva para aquilo que o Senhor quer que eu vá. Conduz a minha vida em cada detalhe do jeito que o Senhor quer. E só assim eu consigo ter uma vida feliz diante do Senhor. Esse salmo, então, meus irmãos, nos mostra que quando a nossa vida está nas mãos de Deus, a gente pode ter um futuro um pouco mais esperançoso. Sabendo que temos um Deus que nos conhece e ainda assim nos ama. Um Deus que nos acompanha, mesmo nós sendo pecadores. Um Deus que nos formou e escreveu cada um dos nossos dias, mesmo a gente não entendendo o que Ele está fazendo. Esse Deus maravilhoso está próximo de nós. E a nossa única reação diante dessa grande maravilha é louvar a esse Deus, percebendo que Ele tem que moldar a nossa vida. Então, para esse próximo ano, irmãos, eu não sei que metas você fez. Espero que você tenha feito algumas. Também não é bom que o cristão viva de qualquer jeito, né? Deixa a vida me levar. É bom que você tenha metas piedosas. Vou ler a Bíblia, vou me exercitar, vou amar minha família, fazer culto doméstico, devocional, enfim, participar mais da igreja, trabalhar mais na igreja. São metas maravilhosas. Mas planeje, sabendo que esse Deus está do seu lado. É um Deus que está no controle dos nossos planos, apesar das nossas inconsistências internas. Ele permanece firme e conduz a nossa vida, mesmo quando a gente fraqueja em qualquer circunstância da vida.